Olá. Bom, vou mostrar aqui como a gente vai organizar uma matriz de dados, né, para a gente fazer análises usando uma tabela simples. Bom, a tabela é uma tabela de contingência e ela tem aqui esse formato aqui, né? Aqui seria uma tabela como aqui, você está querendo fazer uma relação, um teste diagnóstico com uma doença. E aqui nós temos as células, né? Está aqui teste positivo, com a doença presente, imaginar aqui um padrão ouro definido, né? Então, aqui tem essa convergência aqui, que é a casa, ou a célula A, teste positivo, doença sim, tem a célula B, tem a célula C, tem a célula D. E aqui nós colocamos números em cada uma dessas células. Então, 93 na A, 1, 10, 46. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui é fazer uma matriz desses números, né, que estão aqui no R. Como é que nós vamos fazer isso aí, que é o que nós vamos ao R e mostrar isso aí, ok? Muito bem. Então, aqui nós estamos no R. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir um arquivo de script, ok? Vamos ver aqui onde é que nós estamos, no nosso diretório de trabalho, né? O Working Directory. Tem um comando aqui, a gente pode colocar aqui no próprio console, seria get wd, teria get work directory, ok? E aqui os parênteses, e aqui nós estamos vendo aqui o caminho, estou vendo aqui que eu estou nesse diretório chamado uso do RVideo, que é o meu diretório de trabalho. Então, tudo que eu fizer aí, gravar os meus arquivos, estando aí, fica fácil de eu dar o upload desses arquivos. Tal. Então, só queria aqui confirmar todo esse diretório. Então, eu vou logo salvar esse arquivo aqui e vou dar um nome para ele, tá certo? Então, eu vou aqui, File, Save, e aqui ele vai ter essa terminação R, tá certo? Então, aqui eu posso colocar, tipo, vamos colocar aqui, criando, né, uma matriz de dados. Okay? Uma coisa que eu sempre faço, e o R é muito importante, documentação. Né? Ah, então, eu vou salvar aqui, mas vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, isso não é obrigatório, mas isso é importante documentar. Eu vou colocar aqui já no início desse script aqui, né, que foi criado, que tem esse arquivo que foi criado. Né? Então, abrindo esse arquivo de sintaxe, eu tenho ali essa confirmação onde é que eu estou, né? Que eu estou nesse arquivo aqui. Então, é, aqueles números lá que foram colocados, né? Eu vou gerar uma tabela de contingência e vou colocar esses dados num objeto, né? Eu vou chamar esse objeto de tab, né? Ah, botar aqui teste diagnóstico, tá certo? Ok. Então, tem essa setinha, né, que vai indicar que o que eu fizer aqui do lado direito vai para esse objeto aí. Então, eu tenho essa função aqui, matrix, ok? Essa função matrix, boto aqui esse C aqui, né, de concatenar, bato em parênteses, então, ele abre aí
para eu colocar esses números. Então, os números estão nessa ordem aqui, 93, 1, 10 e 46. Okay? O que é que eu tenho que dizer agora ao R? Que eu vou querer que ele organize, colocando na linha, né? A linha vai ter 2 números em cada linha. Então, eu tenho que dizer para ele o quê? Que n row, né? O número na linha, n row, de linha, é igual a 2, certo? E que ele vai organizar isso, né? Organizar por linha, não por coluna, né? Ele podia pegar a 93 e botar 93 de 1 abaixo, mas eu quero 93 de 1 ao lado, né? Então, eu tenho que dizer que é by row. E aqui eu podia botar um T só, ou posso escrever a palavra true, dá no meio, não precisaria escrever completo. Muito bem. Então, o que é que eu faço aqui? Para eu criar essa tabela aqui, esse objeto, né? Eu posso ou fazer aqui run, certo? Estou aqui ao lado aqui do cursor ao lado. Como eu estou no Mac, eu usaria as teclas, apertaria Command Return, né? No Windows seria feito com Control Enter, né? No Windows, né? Então um ou outro, né? Ou clicando aqui em Run, vou clicar aqui em Run, ok? Então eu joguei aqui para esse objeto aqui, né? Dá uma olhadazinha aqui, né? Veja só, se eu vou colocar aqui para vocês aqui, né? Vou colocar o nome do objeto aqui abaixo, né? Então eu botei aqui o nome do objeto e se eu dar uma clicada aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui, vou limpar esse console aqui, certo? Aqui tem aqui no Mac, eu aperto Ctrl L, aí limpo, né? Porque é mais fácil de se trabalhar. E aqui eu vou clicar aqui, eu vou dar um run aqui, então aqui eu tenho aqui, aqui está, veja que não estou documentando, não estou botando os nomes ainda, né? Não é necessário fazer, mas eu digo no R, trabalhando com análise de dados e documentação é fundamental. Eu sei que aqui está dizendo aqui doença sim, doença não, né? Porque eu já tinha visto lá como é que eu queria organizar esses dados, doença sim, que está aqui, esse 1 aqui no 2, doença não, e aqui está o teste positivo e negativo, certo? Então, tem essas células aqui, né? Essa aqui é 1, quer dizer, 1 da linha com 1 da coluna, essa aqui é 1, 2, né? Aqui está 1, aqui é 2, 1, o 10, e aqui esse cruzamento do 2 da linha com 2 da coluna, que é 46. Muito bem. E aí o seguinte, né? Eu criei essa tabela. Não precisa muita documentação, poderia trabalhar aqui, né? Só para uma rápida demonstração, por exemplo, se eu quisesse fazer, por exemplo, uma análise aqui mostrando as medidas, mas convencionais de teste diagnóstico, né? Se eu não tivesse instalado, vamos fazer isso aqui usando um pacote chamado EPR. Se eu não tivesse instalado ele ainda, que eu já tenho instalado, eu botaria esse comando install package e clicaria aqui o EPR, certo? Então, está aqui o comando, né? Tem as aspas aqui, etc. e tal. Mas como eu já tenho ele instalado aqui, eu não preciso rodar ele aqui. Basta instalar só uma vez. Então, vou botar aqui ele aqui como se fosse um comentário, né? Então, bota aqui esse hashtag aqui na frente e fica com um comentário. Você vê que ele muda de cor, né? Mas eu preciso
se eu quiser usar esse pacote, né, eu preciso ativar ele, né? Então, tem o comando library, aqui tem aqui, vou botar aqui o epr, aí eu tenho que fazer, mesmo porque toda vez que eu for fazer análise, eu tenho que ativar o pacote, a não ser comandos que não... Já, quando você instala o R, Matrix, esse comando aqui já existe, não precisa você ativar nenhum pacote, né? Mas as funções do EPR, você tem que ativar esse pacote. Então, aqui, EPR, vou aqui dar Run, né? Então, aqui está, tá vendo? Ele foi ativado. E aqui eu poderia, né, fazer uma análise aqui, usando dessa tabela e o EPR, calcular aquelas medidas mais convencionais de teste diagnóstico. Então, vamos pegar aqui uma função do EPR, que é EPTestes, né? EPTestes. E pegando aqui, colocando essa tabela aqui, né? Basta eu vou clicando aqui, né? Tab, teste, né? De A. Então, é esse aqui, né? De diagnóstico, certo? Eu criei aqui, certo? Então, aqui, vou rodar aqui, o que é que vai acontecer? Se eu limpar aqui limpar o console, né? Limpei o console, né? Fica mais interessante, né? Então, aqui a gente dá o run, aqui. Tá vendo aqui a tabela aqui, tá mostrando aqui, né? Então, aqui tá o evento aqui, é a doença, sim, não, dado pelo padrão ouro, é que teste diagnóstico positivo e negativo, né? E aqui nós estamos vendo as medidas, sensibilidade com intervalo de confiança 95%, então sensibilidade 90%, 95% de certeza, algum valor de 0,83 a 0,95, a mesma coisa a especificidade, e as likelihood ratio positiva e a likelihood ratio negativa. Muito bem. Então, vocês viram, eu disse, não precisaria aquela documentação, mas é sempre interessante aquela documentação de colocar os nomes, o que é que significa as colunas, o que é que significa a linha. Mas, vamos lá, eu acho interessante essas coisas assim para a documentação. Então, vamos dar um nome às linhas, né? Então, está aqui esse comando row names, ok? Então, a tab ponto, opa, tab.teste.diag, ok? Então, aqui nós temos que vamos dizer para ele de que o que é que significa, né? Bota esse C né? Mostrar o que é que vem depois, que são dados, né? Que tem que ser passados para o que está à esquerda, né? Então, aqui nós vamos dizer para ele, né? Que vai ser, vou botar aqui, né? Teste positivo, vou botar aqui primeiro em maiúsculo, e teste negativo, tá certo? Teste, né? Teste negativo. Tá vendo que tem que estar entre aspas, certo? E vou colocar aqui, né? Não vou ativar agora, pode já colocar. Vamos fazer logo. Run, né? Run names. Aqui você está vendo aqui, run names. Está aqui, apareceu aqui no console. E aqui nós vamos fazer, deixa eu copiar isso aqui, ajude alguma coisa, aqui para baixo, né? E aqui eu vou substituir aqui, em vez de row names, eu vou colocar aqui call names, certo? E vai ser o nome em coluna, call names, ok? E aqui vai mudar para doença, né? Então, doença, bota aqui assim, doença, né? Às vezes procuro não colocar esses caracteres especiais, às vezes o R não reconhece bem, né? Doença sem o C cedilha, então, né? Mas acho que vai funcionar. Doença, vou botar aqui doença sim, e aqui eu vou botar aqui doença, doença não, certo? Vou botar aqui o tio, mas não é obrigado isso aqui. E aí, pronto.
Vou dar uma limpeza aqui. E aí, se eu pedir novamente para rodar aqui o tab, a tabela, né? O que é que você imagina que vai acontecer agora? Eu já dei nomes ali às linhas e às colunas, né? Então, olha aqui a diferença, né? Então, deixa eu levantar aqui. Então, você está vendo aqui, né? Doença, sim, doença, não, né? Teste positivo e teste negativo, e os números aqui colocados, né? Então, sempre bom documentar, né? Ah, muito bem. Então, bom, o que é que eu seria, né? Igual, vai ser os mesmos resultados que eu tinha antes, se eu rodar de novo aqui, mas aqui eu vou aproveitar para uma coisa aqui. Por exemplo, aqui eu rodei aqui app testes tal, e não joguei isso para nenhum objeto. Mas você pode guardar o que você faz, tipo guardar, né? Você passa para um objeto. Vamos botar aqui, chamar esse objeto aqui de resultado, né? Do que está na tabela, né? A tabela teste, o nome que eu estou dando, né? O nome que eu estou dando. Né? E aí, ele vai conter o resultado desse, desse comando aqui, né? Então, tudo aquilo que foi gerado ali de sensibilidade, especificidade, tudo aquilo ali, ele vai ser guardado dentro desse objeto, desse objeto. Então, vamos lá aqui, da run, ok? Tudo bem, né? Deixa eu dar uma limpeza aqui. Então, o que vai acontecer quando eu agora solicitar o que está dentro desse objeto aqui? Botei ele aqui embaixo, né? E vou dar o cursor ao lado dele e run. Ok, estão vendo aqui vocês? Tá, vendo? Estão aqui os resultados, ok? Bom, nós vamos ficar aqui no momento isso aí, certo? Depois, com outros vídeos, a gente mostra mais como a gente pode obter, por exemplo, extrair dados que estão dentro desse objeto aqui, né? Mas, por enquanto, acho que isso aqui é suficiente. Não esquecer de, no final, né, ou durante o seu trabalho, você vai salvando, né? Você vai gravando para você não perder dados. Então, aqui, dá um save, certo? Então, quando eu voltar aqui, trabalhar com esse arquivo, basta eu pedir aqui file, né? Open file, né? Open file, né? Aí o Open File. Veja como a gente salvou ele dentro desse diretório de trabalho, do meu diretório de trabalho. Quando você abre aqui, você está no diretório de trabalho, vai aparecer as coisas que você salvou aí, né? Tudo que você foi salvo está dentro do seu diretório de trabalho. É uma boa ideia trabalhar com o diretório de trabalho. Então, muito bem, né? Então, vamos ficar por aqui. Okay?